Então, eu estava assistindo aqui uma entrevista dessa Patrícia Leles, onde ela conta sobre aquele suposto estupro, né, que ela sofreu em 2010 ainda, e foi isso que me fez fazer esse vídeo, porque até então eu tô quieto com relação a esse assunto, né, o assunto não está totalmente resolvido, né, com relação a ela e o Marco Feliciano. O que a gente pode perceber é que com certeza ela está mentindo e muito, como já mentiu em outros episódios, como eu vou mostrar aqui para vocês, e fica claro que estão querendo armar alguma coisa contra o Feliciano, né? É essa a minha visão, né? Eu acho inclusive que até o próprio Bauer, que é o assessor dele, está envolvido. Mas enfim, eu não vou entrar no assunto agora especificamente do Feliciano, apesar de eu achar que ali o que mais tem ali é mentira daquela guria. O que eu quero trazer aqui para vocês, relembrando, eu vou deixar na descrição um vídeo extremamente importante que o Doug fez do canal Brasileiro de Aço sobre a análise corporal dela, onde ele mostra diversos detalhes importantes sobre a análise corporal da Patrícia Leles, né? Os comportamentos dela, fica coçando o olho, tapando o rosto, etc. Eu quero que vocês assistam, vai estar na descrição do vídeo, esse vídeo do Brasileiro de Aço, eu peço que vocês assistam. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, além de um vídeo da entrevista dela, né, sobre esse suposto estupro, eu vou trazer para vocês aqui uns trechos de uma matéria citando algumas das mentiras que ela já propagou aí pelas redes e por onde ela passou. Então eu vou começar lendo aqui um trecho onde fala o seguinte: quem conhece Patrícia diz que a jovem conta ser herdeira dos pais empresários. No entanto, tem origem simples. O pai trabalha com caminhões e vende ovos de galinhas, segundo os vizinhos. Então é a primeira mentira. Mas lá embaixo, onde eu grifei também, ela fala o seguinte: em cada espaço que visitou, deixou um passado marcado por narrativas mirabolantes sobre a própria vida pessoal, né, a Patrícia Leles. Em um dos empregos, por exemplo, ela contou que seu carro tinha sido roubado e os bandidos causaram um acidente de trânsito com morte. No entanto, não haviam ocorrências policiais sobre esse suposto crime nem notícias nos veículos de imprensa. Outra das mentiras dela, ela fala para um outro empregador ter feito estágio no jornal The New York Times e trabalhado como embaixadora da Organização das Nações Unidas. Até um câncer no cérebro está entre as histórias supostamente contadas pela jovem. A estudante também deu uma entrevista falando que se casaria em um dos parques temáticos da Disney em Orlando, no Castelo da Cinderela. No entanto, os responsáveis pelo complexo informaram que a prática não é permitida. A matéria segue dizendo que em todos os registros policiais, o endereço informado por Patrícia é o da maior residência da rua em que ela mora, em Vicente Pires. O Metrópolis, que é esse jornal, esteve no local, mas o imóvel que consta no inquérito está à venda desocupado há um ano. Antes, um casal morava lá. Vizinhos informaram que a casa dela é outra, ou seja, nos boletins de ocorrência ela bota a casa a mais bonita, a maior da rua, sendo que ela não mora lá. E aí uma vizinha conta ali que conhece os pais dela, conhece ela mais ou menos, mas que ela cita que eles são pessoas bem simples e discretas. E aí sobre o estupro, né, aquele suposto estupro que aconteceu em 2010, ela resolveu contar a história só agora, né, no final do ano passado, e é como eu grifei ali naquele parágrafo do meio. Ó. Embora o episódio tenha ocorrido há 6 anos atrás, né, Patrícia só procurou a polícia em setembro de 2015. O boletim de ocorrência informa que o fato teria acontecido entre 1º e 30 de maio de 2010. O caso segue em apuração e ninguém foi preso até agora. Bom, então a guria tem sérios problemas mentais aí, psicológicos, né? Fica visível que ela quer aparecer de qualquer forma. Ela vai aparecer, ela já conseguiu aparecer e ela tentou aparecer como vítima de estupro, que é algo mais do que natural hoje em dia. Todo mundo está sendo estuprado, até eu já fui estuprado. Daqui uns dias eu vou denunciar aqui o meu estuprador. Eu até pausei aqui porque eu comecei a dar risada, mas enfim, ela quer aparecer, né, e ir em cima de mentiras e mais mentiras. O que eu quero deixar muito claro aqui é o seguinte: vocês prestem atenção nessa próxima entrevista que eu vou botar aqui dela, que é onde ela simplesmente ela conta lá o estupro dela, e observem aquela guria contando, né, que foi estuprada quando jovem. Foi abusada por um suposto um cara que entrou lá na casa dela para arrumar a máquina de lavar. No vídeo inteiro ela passa dando risadinha, né, com aquela cara de deboche, não tem certeza do que fala, tu vê claramente,
fica fazendo aquela vozinha forçada de anjinho, sabe? Ai, então ele me estuprou, ele entrou na minha casa. Enfim, eu não vou ficar imitando aqui porque chega a ficar muito feio. Mas tu vê que ela tá forçando aquele jeitinho angelical dela para querer despertar nos outros uma pena, né, uma comoção, um remorso e etc. Mas, cara, fica muito claro que aquilo ali é tudo uma mentira. Tanto é mentira que ela foi estuprada em 2010, demorou 6 anos para denunciar para a polícia e até agora ninguém sabe quem é o cara. Né? Não tem marca nenhuma, não tem prova nenhuma. Resolveu fazer o boletim de ocorrência, por que será? Né? Para ter a única provinha que ela teria, né? Para poder entrar nesse mundo aí de vítima, né? Então ela resolveu fazer o boletim de ocorrência. Então observem essa guria falando no vídeo aí, o nível de falsidade, de demagogia e de ela é dissimulada, enfim, cara, teria inúmeros adjetivos aqui para essa mulher, né? Mas enfim, eu quero que vocês observem bem. Eu realmente fico com nojo de ver pessoas assim, sabe? Fica fazendo aquele jeitinho de vítima quando tu vê na cara que a pessoa só tá ali para ganhar dinheiro, alguma coisa assim, fama. E é isso aí, gente. Eu quero que vocês comentem, eu vou deixar aqui o vídeo e é isso aí. Até o próximo vídeo. A história começou quando eu tinha 15 anos. Foi com uma pessoa que entrou na minha casa para arrumar uma máquina de lavar. Então, assim, totalmente não era uma pessoa que estava perto de mim, que eu tinha convivência e tudo mais. É uma pessoa que realmente era um técnico da máquina de lavar, que eu acho que ele até já arrumava a máquina da minha casa há algum tempo. Não. Na verdade, essas coisas eu não me lembro muito bem, se ele já tinha entrado na minha casa antes ou não. E foi assim, ele entrou na minha casa e ele começou a arrumar a máquina na hora eu estava sozinha, era um dia à tarde, meus pais estavam no trabalho, e a minha mãe autorizou a entrada dele. Minha mãe ligou e falou, olha, pode abrir o portão, porque tal pessoa vai arrumar a máquina. Então ele entrou para arrumar a máquina, foi direto para o quarto de serviço, e eu fiquei dentro de casa, porque já era a orientação do meu pai e da minha mãe, não abra a porta mesmo de casa, deixa que ele passe pelo quintal e chegue até a máquina, né? Só que aí ele bateu na porta de casa pedindo um copo com água. E foi quando ele entrou dentro da minha casa. Então, assim, foi uma situação realmente assim, você não espera, né? Porque foi um simples copo com água que abriu a porta para uma coisa que ia marcar minha vida pro resto, né? Tipo assim, que eu nunca ia esquecer. Então, começou daí. Ele tinha todo um cuidado. Ele não foi simplesmente assim, tipo, vou tirar toda a sua roupa e vou fazer uma penetração em você. Ele andava com aquilo ali. Eu acho que ele já andava, tipo, meio que na rua procurando alguém. Porque ele já se autoprevenia, entendeu? Então, assim, é uma coisa tão absurda porque... Não sei, é que... Vou explicar, é muito difícil, mas assim... Ele era muito metódico na situação. Então, assim, por exemplo, ele não entrou na minha casa já sendo totalmente violento. Ele oscilava em questão, assim, de personalidade. Ele achava que aquilo ali pra ele era um carinho. Então, você se sentiu segura no momento? Assim? Não, aí é que tá o problema. Não me senti nem um pouco segura, porque ele tinha um olhar muito maluco, muito doente, eu acho que essa é a palavra. Então, assim, quando aconteceu, porque ele entrou e foi, assim, uma coisa meio assustadora, porque eu pedi, eu falei, olha, você não pode entrar aqui e tudo mais. Aí ele ainda perguntou, você tá sozinha? Eu falei, olha, tô, mas eu pedi, por favor, sai, não sei o que. E foi a hora que ele fechou a porta, ele falou, não vou sair. E ele era tão doente que ele tratava aquele ato ali como uma brincadeira. A minha primeira reação, eu me lembro na época, assim, que foi pegar o celular e ligar pros meus pais. Porque eu sempre liguei, assim, olha, tá acontecendo tal coisa, tudo mais, tal coisa. Só que eu tinha deixado o celular no quarto. Então eu lembro que na hora que eu vi que ele não ia sair, que eu percebi que ia acontecer, porque a gente percebe, né, quando tá numa situação perigosa. Então eu me virei, já fui correndo pro quarto para pegar o celular, que foi a hora que ele me segurou. E falou que eu não ia ligar para ninguém. Aí eu lembro que ele foi comigo até o quarto, me fez pegar o celular, eu liguei para minha mãe, ele me fez ligar para minha mãe e perguntar se ela já estava voltando para casa. Então eu liguei, falei, mãe, tá voltando e tudo mais. Ela falou que ia demorar um pouco ainda. Então ali foi a situação, acho que mais
mais inspiradora da minha vida, porque eu queria muito que a minha mãe do outro lado do telefone entendesse, sabe? Assim, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. Então você estava contando, ele se preveniu, então, né? Sim, ele se preveniu. E o mais instigante é que, assim, ele se preveniu e ao mesmo tempo ele colocava como uma coisa muito assim, que não era errado. Então eu acho que isso também foi muito difícil, porque eu fiquei pensando se aquilo ali realmente tinha sido errado ou não. Entendeu? Porque assim, como eu nunca tinha passado por uma situação daquela, eu realmente fiquei pensando assim, gente, será que isso realmente é errado? Será que não é? Então assim, foi meio complicado, entendeu? E quando caiu a ficha pra você de que foi realmente uma violência? Eu acho que caiu a ficha na hora que eu percebi que eu não me senti nada à vontade com a situação. E que eu ficava com medo, porque acabou que ele ficou me perseguindo em alguns lugares. Ah, não acabou ali, então? Não, não acabou aí. Por exemplo, quando ele entrou na minha casa, eu tava com o uniforme da escola. Eu não sei se ele ligou dessa forma, mas é a forma que eu acho que ele tenha ligado. Quando ele viu que eu tava com o uniforme, ele ligou na escola, tipo, ele deve ter ligado onde é que eu estudava e tudo mais, assim, ligado, raciocinado que eu estudava naquela escola. E acontecia que algumas vezes eu saía da escola e ele tava na porta da escola. Então, assim, não foi só uma vez que ele passou a saber onde eu morava, e ele sabia que os meus pais trabalhavam fora, não ficava em casa direto. Então, assim, foi uma situação muito complicada e por isso que eu acho que foi tão doentio. Ele era muito doentio. Então, assim, ao mesmo tempo que ele era que ele oscilava, assim, sendo aquela pessoa carinhosa, falando, olha, isso aqui não é errado, ele também oscilava sendo muito violento, ao ponto de colocar tesoura assim na minha boca e falar, olha, se você contar, eu volto só pra cortar a sua língua. Então aí eu comecei a perceber que realmente era errado. Só que ao mesmo tempo eu tinha um medo muito grande de contar. Porque a ameaça não parava só em mim. Ele falava, olha, eu volto aqui se você contar, eu mato você, seu pai, sua mãe. Então você acaba começando a pensar assim, gente, o que tá acontecendo, né? Aí até que um dia eu falei, não deve ser assim. Vamos correr o risco de contar, né? Não é normal, né? Não é normal. E quando ele parou de parecer assim, foi quando vocês denunciaram ele? Não, por isso que eu ligo tanto que ele ser uma pessoa tão doentia. Eu acho que ele foi perdendo a graça na situação. Porque a situação onde eu vi que ele realmente achou graça, achou assim uma coisa boa, foi na primeira vez. Foram 3 vezes. A primeira vez eu vi que ele realmente, assim, hoje eu percebo que ele achou legal e tudo mais. A segunda, ele já começou a perder o interesse. A terceira vez já estava claro que ele não queria mais. Por isso que eu acho que ele realmente é uma pessoa muito doente. As lembranças que eu tenho, elas são vagas, são realmente flashes do que foi acontecendo. E assim, a única coisa que eu lembro muito bem era de quando ele chegava a cortar a minha língua. Ele chegou a cortar assim, alguns cantos da língua com a tesoura, pelo fato de eu tentar gritar, tentar não fazer aquilo ali. Na segunda e na terceira vez ele realmente chegou a cortar a minha língua, assim, a deixar realmente marcas e tudo mais. Mas eu acho comum isso, assim? Na época, assim, eu não lembro assim, se chegou a machucar muito. Não deve ter chegado a machucar muito, porque eu não fui pro hospital e tudo mais. Mas eu lembro sim de ter cortado, de ter saído sangue. Só que como era na língua, era mais fácil de dar uma resposta. Por exemplo, meus pais viam que eu tava com a língua machucada. E eu lembro que eu sempre falava, mãe, é afta. Mordia a língua. Então assim, eu comecei a criar essas desculpinhas muito... eu acho que muito inocentes até. Eu acho que a primeira reação que eu tive foi realmente de culpa. Porque eu fiquei me culpando por ter aberto uma porta, por ter dado um copo com água. Então, assim, as situações são tantas que você acaba se culpando por tudo. E eu me culpei por muita coisa. Então, acho que os principais sentimentos que eu senti ali realmente foram culpa, nojo. Você acaba sentindo muito nojo das pessoas, que eu acho que é uma coisa que... por isso que tem que ter um acompanhamento de um psicólogo muito sério. Então, assim, você acaba tendo medo das pessoas. Eu tive um medo muito sério de me relacionar com as pessoas, de me abrir com as pessoas novamente, de conversar. Me tornei uma pessoa tímida, fechada. Mudou a sua forma de se relacionar? Com certeza, totalmente. A mudança de comportamento foi rápida, porque é uma coisa tão violenta que é assim, você dorme um dia e acorda no outro com a vida totalmente diferente, com um pensamento totalmente diferente das pessoas. Então assim, a mudança foi drástica, foi de uma hora para outra. Então as pessoas começaram a perceber muito rápido
que tinha acontecido alguma coisa, que estava alguma coisa assim errada. Só que o ponto que eu comecei a realmente tratar sobre o assunto, a ver que era uma coisa muito séria, foi agora que eu acho que eu já tenho maturidade maior para falar sobre o assunto. Então agora eu comecei a falar mesmo, a trabalhar a respeito disso. Na época, eu me senti muito triste. Eu acho que a maior tristeza que eu já conheci na minha vida foi disso. E aí eu comecei a ver também que outras pessoas sofrem. Então, assim, a gente nunca pode pensar que a nossa dor é a maior do mundo. E foi aí que eu também consegui me reerguer muito. Porque eu vi que tinha muitas pessoas sofrendo até por outras situações, com a situação muito pior do que a minha. E todo mundo tem que continuar a viver, né? Eu acho que o foco é esse. Então eu acho que eu me tornei uma pessoa muito forte depois de tudo isso. Eu acho que é muito difícil hoje em dia você me abalar, uma situação assim me abalar. E eu não sei, mas eu acho que eu comecei também a amar mais o ser humano, por incrível que pareça. Eu amo muito o ser humano, a pessoa, porque eu acho que cada pessoa tem sua individualidade. E a gente não conhece a história do outro para saber o que leva o outro a cometer tal crime, a ser daquela forma. De forma alguma eu tô passando a mão na cabeça do criminoso, não é isso. Mas eu quero colocar também que existem pessoas boas e pessoas ruins em qualquer lugar do planeta. Eu vi que tinha muitas pessoas que eu já conversava assim no hall de amizade mesmo, amigos próximos que falavam, olha, eu fui abusada, não sei o quê, mas eu não tenho coragem de falar, não quero procurar ajuda e tudo mais. Eu falei, gente, tem muita gente que tem vergonha de falar sobre o que já aconteceu, então vamos quebrar um pouquinho isso. Então eu resolvi, criei uma página lá, assim, do dia pra noite, fiz lá uma montagenzinha, contei uma historinha rápida e coloquei. Isso foi mais ou menos Isso foi na sexta-feira, umas 10 horas da noite. Aí aconteceu que eu viajei e tudo mais. Quando deu no domingo, eu cheguei em casa que eu fui abrir minhas redes sociais novamente e eu vi que tinha tido, assim, acho que teve 20, 30 mil compartilhamentos. Então, assim, do dia pra noite, eu vi que esse era um assunto que as pessoas se interessavam sim em saber, em conversar, mas que muita gente não tem coragem de falar. Então, o intuito da página não foi inicialmente para ter um sucesso explosivo, alguma coisa assim. Foi para ajudar quem estivesse ali mais próximo de mim. Só que acabou ajudando gente bem distante também. A situação de você ficar naquele negócio de ter que ir na delegacia, aí você tem que conversar com o juiz, aí tem que falar com a delegada, com o advogado, não sei o que, é muito chato. Então, assim, eu não quis fazer parte. Eu quis ali fazer o meu papel de vou fazer o que é correto, vou denunciar, vou explicar o que aconteceu, vou fazer o retrato falado e tudo mais. E o que aconteceu com ele já não é mais questão minha, porque é uma coisa que machuca muito. Então, assim, eu ficar lá olhando para aquilo toda hora é muito ruim. E eu acho que quanto mais você faz esse tipo de coisa, você não sai da situação. Foi a sua forma de superar também? Foi a minha forma assim, de superar, de falar, olha, eu não dou conta de conviver com isso. Foi essa, foi fazer até o ponto que eu achava que era o certo, mas ali eu já deixei de acompanhar, já ficou totalmente com a minha família, com os meus pais, com o advogado. Eu já não quis mais nem saber. A maior residência da rua em que ela mora, em Vicente Pires. O Metrópolis, que é esse jornal, esteve no local, mas o imóvel que consta no inquérito está à venda desocupado há um ano. Antes, um casal morava lá. Vizinhos informaram que a casa dela é outra, ou seja, nos boletins de ocorrência ela bota a casa a mais bonita, a maior da rua, sendo que ela não mora lá. E aí uma vizinha conta ali que conhece os pais dela, conhece ela mais ou menos, mas que ela cita que eles são pessoas bem simples e discretas. E aí sobre o estupro, né, aquele suposto estupro que aconteceu em 2010, ela resolveu contar a história só agora, né, no final do ano passado, e é como eu grifei ali naquele parágrafo do meio. Ó. Embora o episódio tenha ocorrido há 6 anos atrás, né, Patrícia só procurou a polícia em setembro de 2015. O boletim de ocorrência informa que o fato teria acontecido entre 1º e 30 de maio de 2010. O caso segue em apuração e ninguém foi preso até agora.
Bom, então a guria tem sérios problemas mentais aí, psicológicos, né? Fica visível que ela quer ser, ela quer aparecer de qualquer forma. Ela vai aparecer, ela já conseguiu aparecer e ela tentou aparecer como vítima de estupro, que é algo mais do que natural hoje em dia. Todo mundo está sendo estuprado, até eu já fui estuprado. Daqui uns dias eu vou denunciar aqui o meu estuprador. Eu até pausei aqui porque eu comecei a dar risada, mas enfim, ela quer aparecer, né? E ir em cima de mentiras e mais mentiras. O que eu quero deixar muito claro aqui é o seguinte: vocês prestem atenção nessa próxima entrevista que eu vou botar aqui dela, que é onde ela simplesmente ela conta lá o estupro dela, e observem aquela guria contando, né, que foi estuprada quando jovem. Foi abusada por um suposto uh, um cara que entrou lá na casa dela para arrumar a máquina de lavar. No vídeo inteiro ela passa dando risadinha, né, com aquela cara de deboche, não tem certeza do que fala, tu vê claramente, fica fazendo aquela vozinha forçada de anjinho, sabe? Ai, então ele me estuprou, ele entrou na minha casa, enfim, eu não vou ficar imitando aqui porque chega a ficar muito feio. Mas tu vê que ela tá forçando aquele jeitinho angelical dela para querer despertar nos outros uma pena, né, uma comoção, um remorso e etc. Mas, cara, fica muito claro que aquilo ali é tudo uma mentira. Tanto é mentira que ela foi estuprada em 2010, demorou 6 anos para denunciar para a polícia e até agora ninguém sabe quem é o cara. Né? Não tem marca nenhuma, não tem prova nenhuma. Resolveu fazer o boletim de ocorrência, por que será? Né? Para ter a única provinha que ela teria, né? Para poder entrar nesse mundo aí de vítima, né? Então ela resolveu fazer o boletim de ocorrência. Então observem essa guria falando no vídeo aí, o nível de falsidade, de demagogia e de ela é dissimulada, enfim, cara, teria inúmeros adjetivos. E tudo mais. Aí ele ainda perguntou, você tá sozinha? Eu falei, olha, tô, mas eu pedi, por favor, sai, não sei o que. E foi a hora que ele fechou a porta, ele falou, não vou sair. E ele era tão doente que ele tratava aquele ato ali como uma brincadeira. A minha primeira reação, eu me lembro na época, assim, que foi pegar o celular e ligar pros meus pais. Porque eu sempre liguei, assim, olha, tá acontecendo tal coisa, tudo mais, fiz tal coisa. Só que eu tinha deixado o celular no quarto. Então eu lembro que na hora que eu vi que ele não ia sair, que eu percebi que ia acontecer, porque a gente percebe, né, quando tá numa situação perigosa. Então eu me virei e já fui correndo pro quarto para pegar o celular, que foi a hora que ele me segurou. E falou que eu não ia ligar para ninguém. Aí eu lembro que ele foi comigo até o quarto, me fez pegar o celular, eu liguei para minha mãe, ele me fez ligar para minha mãe e perguntar se ela já estava voltando para casa. Então eu liguei, falei, mãe, tá voltando e tudo mais. Ela falou que ia demorar um pouco ainda. Então ali foi a situação, acho que mais inspiradora da minha vida, porque eu queria muito que a minha mãe do outro lado do telefone entendesse, sabe? Assim, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. Então ele só contando ele se preveniu, então, né? Sim, ele se preveniu. E o mais instigante é que, assim, ele se preveniu e ao mesmo tempo ele colocava como uma coisa muito assim, que não era errado. Então eu acho que isso também foi muito difícil, porque eu fiquei pensando se aquilo ali realmente tinha sido errado ou não. Entendeu? Porque assim, como eu nunca tinha passado por uma situação daquela, eu realmente fiquei pensando assim, gente, será que isso realmente é errado? Será que não é? Então assim, foi meio complicado, entendeu? E quando caiu a ficha pra vocês que foi realmente uma violência? Eu acho que caiu a ficha na hora que eu percebi que eu não me senti nada à vontade com a situação. E que eu ficava com medo, porque acabou que ele ficou me perseguindo em alguns lugares. Ah, não acabou ali, então? Não, não acabou aí. Por exemplo, quando ele entrou na minha casa, eu tava com o uniforme da escola. Eu não sei se ele ligou dessa forma, mas é a forma que eu acho que ele tenha ligado. Quando ele viu que eu tava com o uniforme, ele ligou na escola, tipo, ele deve ter ligado onde é que eu estudava e tudo mais, assim, ligado, raciocinado que eu estudava naquela escola. E acontecia que algumas vezes eu saía da escola e ele tava na porta da escola. Então, assim, não foi só uma vez que ele passou a saber onde eu morava, e ele sabia que os meus pais trabalhavam fora, não ficavam em casa direto. Então, assim, foi uma situação muito complicada e por isso que eu acho que foi tão doentio. Ele era muito doentio. Então, assim, ao mesmo tempo que ele era que ele oscilava, assim, sendo aquela pessoa carinhosa, falando, olha, isso aqui não é errado, ele também oscilava sendo muito violento, ao ponto de colocar tesoura assim na minha boca e falar, olha, se você contar, eu volto só pra cortar a sua língua. Então aí eu comecei a perceber que realmente era errado. Só que ao mesmo tempo eu tinha um medo muito grande de contar.
aqui para essa mulher, né? Mas, enfim, eu quero que vocês observem bem. Eu realmente fico com nojo de ver pessoas assim, sabe? Fica fazendo aquele jeitinho de vítima quando tu vê na cara que a pessoa só tá ali pra ganhar dinheiro, alguma coisa assim, fama. E é isso aí, gente. Eu quero que vocês comentem, eu vou deixar aqui o vídeo e é isso aí. Até o próximo vídeo. A história começou quando eu tinha 15 anos. Foi com uma pessoa que entrou na minha casa para arrumar uma máquina de lavar. Então, assim, totalmente não era uma pessoa que estava perto de mim, que eu tinha convivência e tudo mais. É uma pessoa que realmente era um técnico da máquina de lavar, que eu acho que ele até já arrumava a máquina da minha casa há algum tempo. Não, na verdade, essas coisas eu não me lembro muito bem, se ele já tinha entrado na minha casa antes ou não. E foi assim, ele entrou na minha casa e ele começou a arrumar a máquina na hora eu estava sozinha, era um dia à tarde, os pais estavam no trabalho, e a minha mãe autorizou a entrada dele. Minha mãe ligou e falou, olha, pode abrir o portão, porque tal pessoa vai arrumar a máquina. Então ele entrou para arrumar a máquina, foi direto para o quarto de serviço, e eu fiquei dentro de casa, porque já era a orientação do meu pai e da minha mãe, não abra a porta mesmo de casa, deixa que ele passe pelo quintal e chegue até a máquina, né? Só que aí ele bateu na porta de casa pedindo um copo com água. E foi quando ele entrou dentro da minha casa. Então, assim, foi uma situação realmente assim, você não espera, né? Porque foi um simples copo com água que abriu a porta para uma coisa que ia marcar minha vida pro resto, né? Tipo assim, que eu nunca ia esquecer. Então, começou daí. Ele tinha todo um cuidado. Ele não foi simplesmente assim, tipo, vou tirar toda a sua roupa e vou fazer uma penetração em você. Ele andava com aquilo ali. Eu acho que ele já andava, tipo, meio que na rua procurando alguém. Porque ele já se autoprevenia, entendeu? Então, assim, é uma coisa tão absurda, porque... Não sei, é que... Vou explicar, é muito difícil, mas, assim, ele era muito metódico na situação. Então, assim, por exemplo, ele não entrou na minha casa já sendo totalmente violento. Ele oscilava em questão, assim, de personalidade. Ele achava que aquilo ali pra ele era um carinho. Então, você se sentiu segura no momento? Assim? Não, aí é que tá o problema. Não me senti nem um pouco segura, porque ele tinha um olhar muito maluco, muito doente, eu acho que essa é a palavra. Então, assim, quando aconteceu, porque ele entrou e foi, assim, uma coisa meio assustadora, porque eu pedi, eu falei, olha, você não pode entrar aqui. Porque a ameaça não parava só em mim. Ele falava, olha, eu volto aqui se você contar, eu mato você, seu pai, sua mãe. Então você acaba começando a pensar assim, gente, o que tá acontecendo, né? Aí até que um dia eu falei, não deve ser assim. Vamos correr o risco de contar, né? Não é normal, né? Não é normal. E quando ele parou de parecer assim? Foi quando vocês denunciaram ele? Não, por isso que eu ligo tanto que ele ser uma pessoa tão doentia. Eu acho que ele foi perdendo a graça na situação. Porque a situação onde eu vi que ele realmente achou graça, achou assim uma coisa boa, foi na primeira vez. Foram 3 vezes. A primeira vez eu vi que ele realmente, assim, hoje eu percebo que ele achou legal e tudo mais. A segunda, ele já começou a perder o interesse. A terceira vez já estava claro que ele não queria mais. Por isso que eu acho que ele realmente é uma pessoa muito doente. As lembranças que eu tenho, elas são vagas, são realmente flashes do que foi acontecendo. E assim, a única coisa que eu lembro muito bem era de quando ele chegava a cortar a minha língua. Ele chegou a cortar assim, alguns cantos da língua com a tesoura, pelo fato de eu tentar gritar, tentar não fazer aquilo ali. Na segunda e na terceira vez ele realmente chegou a cortar a minha língua, assim, a deixar realmente marcas e tudo mais. Mas eu acho comum isso, assim? Na época, assim, eu não lembro assim, se chegou a machucar muito. Não deve ter chegado a machucar muito, porque eu não fui pro hospital e tudo mais. Mas eu lembro, sim, de ter cortado, de ter saído sangue. Só que como era na língua, era mais fácil de dar uma resposta. Por exemplo, meus pais viam que eu tava com a língua machucada. E eu lembro que eu sempre falava, mãe, é afta. Mordia a língua. Então, assim, eu comecei a criar essas desculpinhas muito... Eu acho que muito inocentes até. Eu acho que
A primeira reação que eu tive foi realmente de culpa, porque eu fiquei me culpando por ter aberto uma porta, por ter dado um copo com água. Então, assim, as situações são tantas que você acaba se culpando por tudo. E eu me culpei por muita coisa. Então, acho que os principais sentimentos que eu senti ali realmente foram culpa, nojo. Você acaba sentindo muito nojo das pessoas, que eu acho que é uma coisa que... Por isso que tem que ter um acompanhamento de um psicólogo muito sério. Então, assim, você acaba tendo medo das pessoas. Eu tive um medo muito sério de me relacionar com as pessoas, de me abrir com as pessoas novamente, de conversar. Me tornei uma pessoa tímida, fechada. Mudou a sua forma de se relacionar? Com certeza, totalmente. A mudança de comportamento foi rápida, porque é uma coisa tão violenta que é assim, você dorme um dia e acorda no outro com a vida totalmente diferente, com um pensamento totalmente diferente das pessoas. Então assim, a mudança foi drástica, foi de uma hora para outra. Então as pessoas começaram a perceber muito rápido. Bom, eu estava assistindo aqui uma entrevista dessa Patrícia Leles, onde ela conta sobre aquele suposto estupro, né, que ela sofreu em 2010 ainda, e foi isso que me fez fazer esse vídeo, porque até então eu tô quieto com relação a esse assunto, né, o assunto não está totalmente resolvido, né, com relação a ela e o Marco Feliciano. O que a gente pode perceber é que com certeza ela está mentindo e muito, como já mentiu em outros episódios, como eu vou mostrar aqui para vocês, e fica claro que estão querendo armar alguma coisa contra o Feliciano, né? É essa a minha visão, né? Eu acho inclusive que até o próprio Bauer, que é o assessor dele, está envolvido. Mas enfim, eu não vou entrar no assunto agora especificamente do Feliciano, apesar de eu achar que ali o que mais tem ali é mentira daquela guria. O que eu quero trazer aqui para vocês, relembrando, eu vou deixar na descrição um vídeo extremamente importante que o Doug fez do canal Brasileiro de Aço sobre a análise corporal dela, onde ele mostra diversos detalhes importantes sobre a análise corporal da Patrícia Leles, né? Os comportamentos dela, fica coçando o olho, tapando o rosto, etc. Eu quero que vocês assistam, vai estar na descrição do vídeo, esse vídeo do Brasileiro de Aço, eu peço que vocês assistam. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, além de um vídeo da entrevista dela, né, sobre esse suposto estupro, eu vou trazer para vocês aqui uns trechos de uma matéria citando algumas das mentiras que ela já propagou aí pelas redes e por onde ela passou. Então eu vou começar lendo aqui um trecho onde fala o seguinte: quem conhece Patrícia diz que a jovem conta ser herdeira dos pais empresários. No entanto, tem origem simples. O pai trabalha com caminhões e vende ovos de galinhas, segundo os vizinhos. Então é a primeira mentira. Mas lá embaixo, onde eu grifei também, ela fala o seguinte: em cada espaço que visitou, deixou um passado marcado por narrativas mirabolantes sobre a própria vida pessoal, né, a Patrícia Leles. Em um dos empregos, por exemplo, ela contou que seu carro tinha sido roubado e os bandidos causaram um acidente de trânsito com morte. No entanto, não haviam ocorrências policiais sobre esse suposto crime nem notícias nos veículos de imprensa. Outra das mentiras dela, ela fala para um outro empregador ter feito estágio no jornal The New York Times e trabalhado como embaixadora da Organização das Nações Unidas. Até um câncer no cérebro está entre as histórias supostamente contadas pela jovem. A estudante também deu uma entrevista falando que se casaria em um dos parques temáticos da Disney em Orlando, no Castelo da Cinderela. No entanto, os responsáveis pelo complexo informaram que a prática não é permitida. A matéria segue dizendo que em todos os registros policiais, o endereço informado por Patrícia é o da